Bom dia a todos, mais uma vez. Se calhar você pode nos ver numa outra altura, então sinta-se saudado. Hoje estou aqui para falar um pouco em torno daquilo que é a fé. A fé para os cristãos é algo muito importante e crucial para o sucesso e andamento da vida cristã. Olha, não podemos falar da fé sem antes mesmo dizer o que é isso, fé. Segundo a palavra de Deus, no livro de Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Estamos a dizer que a fé é algo que nós, como cristãos, devemos ter, tendo em conta que é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas nós acreditamos que teremos a tal coisa, pois embora ainda não é visível ou não seja visível, porque do invisível torna-se visível. Isto é que é a fé. E dentro desta fé é importante que a gente perceba que não andamos pela vista, mas sim pela fé, assim como diz a palavra de Deus no livro de 2 de Coríntios 5:7, diz que nós não andamos pela vista, mas sim andamos pela fé. Então, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas ela é a prova das coisas que não se vê. Hoje, eu quero que você entenda um pouco aquilo que é fé, porque se nós termos essa fé, difícil será agradar a Deus. A fé, ela é desenvolvida, né? A fé desenvolve-se. E como é que nós podemos conseguir desenvolver a fé? Ou qual é a maneira que a gente usa para poder desenvolver a fé como cristãos? Vamos nos basear na palavra de Deus, no livro de Romanos, se a memória não me trai, que diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que todo mundo precisa ter é fé, porque se você não tiver fé, não irá agradar a Deus, tendo em conta que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para alguém desenvolver a fé, a pessoa tem que ouvir palavra. Sem a palavra de Deus, você não tem como desenvolver a fé. Porque dentro da palavra tem questões que são levantadas que você pode ouvir enquanto o pregador estiver a ministrar, ou então enquanto estiver a ler a palavra de Deus, coisas que vão levantar e vão desenvolver esta fé dentro de si, tendo em conta que é algo invisível, mas a prova das coisas que não se vê. Temos certeza que a coisa vai acontecer. O que alimenta esta certeza é a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus você não vai conseguir sustentar a fé, você não vai conseguir desenvolver esta fé. É importante que os irmãos saibam que para nós podermos ter a fé é necessário que vivamos na palavra de Deus. É importante que a gente viva na palavra de Deus, porque sem a palavra nós não vamos conseguir desenvolver esta fé. No livro de Tiago, a Bíblia fala-nos de uma questão muito importante inerente à fé. Diz assim também a fé, se não tiver obras para si, só é morta. Estamos a dizer que mesmo que estejamos a desenvolver a fé por intermédio da palavra de Deus, é importante saber ou entender que a fé, ela sem obra, é morta. Porque você tem que desenvolver a fé praticando. Você não pode falar de fé ou não pode ter fé em alguma coisa sem praticar, sem você exercer alguma coisa, sem ter obra nisto. Porque mesmo a palavra de Deus diz que a mulher de fluxo de sangue, ela tinha fé que somente tocar a veste de Jesus, ela seria sarada da enfermidade que ela tinha de hemorragia de 12 anos. Mas ela não ficou parada no mesmo lugar à espera da fé começar a funcionar. Ela teve que exercer alguma coisa. Ela diz que ela criou condições até encostar a Jesus. Pois embora que Jesus estava no sítio com
com muita gente, e muita gente lhe apertava. Mesmo assim, a mulher criou condições para poder pegar as vestes de Jesus. Isto é obra que ela fez para poder adquirir, para poder satisfazer aquilo que é a fé. Porque se nós não tivermos a fé, nada estaremos a fazer. Mas tendo a fé sem obra também é inútil. É importante termos obras para poder satisfazermos a fé. Espero que eu esteja a ajudar o pessoal lá desse lado que está a nos ouvir, porque Deus fala e fala de várias maneiras. Deus ouve as nossas orações que a gente faz com fé, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que vocês pedirdes, tendo fé, tenho a certeza que já receberam. Então é importante ter a fé para adquirirmos aquilo que nós almejamos nas nossas vidas. No livro de Hebreus diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna gladiador dos que o buscam. É importante que aqueles que têm fé e se aproximam de Deus tenham uma fé que realmente acredita que Deus existe e faz essas coisas acontecer. Porque você pode ter fé e ficar só, Deus existe, então Ele há de fazer. Não, é importante você desenvolver a fé, é importante você correr atrás da coisa que você necessita, praticando a fé. Precisamos tanto da fé para nos aproximarmos de Deus. Hoje aqui já tinha deixado ficar o livro de Hebreu, porque sem a fé é difícil nós chegarmos próximo de Deus. Porque é tolice, né? Você ir na presença de Deus, falar com alguém invisível, e você ainda somente orar e não tendo fé, não estaria a fazer nada. Porque a fé é que faz com que as coisas aconteçam. Não é a oração somente, mas sim a oração com fé. Quando você ora tendo fé, então as coisas elas tendem a acontecer. Porque a gente pode ir na presença de Deus orando e a posterior voltamos e ficamos sem esperança nem nada. Não estaremos a fazer nada. Mas a Bíblia diz que quando orardes, tenham certeza ou tenham a fé que aquilo que vocês pediram já alcançaram. É importante exercitarmos a fé. Aleluia. Espero que estejam a aprender alguma coisa da parte de Deus, porque hoje mesmo nos dedicamos para falarmos um pouco daquilo que é a fé. Falando da fé, o que a fé pode fazer nas nossas vidas? Ou o que a fé pode trazer para nós? A fé não somente está lá por estar, porque a Bíblia diz que Abraão teve fé quando foi dito que ele teria filho. Ele teve fé e acreditou que realmente iria receber um filho e que ele teria uma descendência que viria de Deus. Então é importante que a gente pratiquemos e tenhamos a certeza que a fé faz alguma coisa e traz alguma coisa nas nossas vidas. No livro de Mateus 17:20 diz assim, 17:20 de Mateus, diz o seguinte: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois é verdade que eu vos digo, que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Estamos a dizer que é importante desenvolvermos a fé, porque se a nossa fé for pequena, difícil será termos o sucesso daquilo que nós precisamos. Mas Jesus ele diz que se tiverdes a fé, que não um grão de mostarda, então direis a este monte, passa daqui para acolá. Há situações que aparecem na vida que nós só precisamos dizer, tendo fé, que sai daqui, faça aquilo. É importante que eu partilhe convosco uma questão. Em 2013, quando eu ainda estudava na Samora, 2012 eu reprovei a disciplina de inglês. Na altura não sabia nada. A única coisa que eu sabia dizer era how are you? E
E quando eu reprovei a disciplina de inglês, tive que fazer exame externo. Alguns vieram para mim e disseram: tens que pagar porque você não vai conseguir passar. Eu disse: por causa de Deus que eu adoro, então eu vou passar. Acreditem, eu estudei. Eu tinha fé que ia passar aquela disciplina. Hoje que estou a falar convosco, fiz inglês, no meu certificado tenho 14. Alguém que não sabia falar inglês. Uma coisa que eu fiz foi exercitar a fé. Eu tinha fé, eu tinha certeza que Deus poderia fazer aquilo. Porque a palavra de Deus é muito clara, que se tiverdes a fé, que nem um grau de mostarda, então direis a este monte que sai daqui para acolá. Eu exercitei e achei sucesso dentro da fé. Então é importante que a gente tenhamos a fé para podermos agradar a Deus e adquirirmos aquilo que precisamos como cristãos. No livro de Mateus 21, diz assim: e Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes a fé e não duvidardes, é importante termos fé e não duvidarmos daquilo que nós estamos a acreditar que vai acontecer. Se tiverdes a fé e não duvidardes, não somente fareis o que eu faço, ou que eu fiz à figueira, mas até mesmo a este monte direis: erga-te e lança-te no mar, o tal acontecerá. É importante termos fé e não duvidarmos, porque Jesus, quando amaldiçoou a figueira, os discípulos, na altura ou na hora, não creram que aquilo iria acontecer. Mas a palavra de Deus diz que quando eles voltavam e passaram daquele lugar, os discípulos viram que a figueira já estava sequíssima, pois embora estava perto de um ribeiro, as suas raízes estavam num lugar em que tinha água, mas mesmo assim, por causa de Deus, Jesus ter falado, então aquela árvore ficou seca. É quando Jesus dá a lição aos discípulos que se tiverdes a fé e não duvidardes, então tenho certeza que vocês farão coisas maiores do que eu fiz à figueira, porque Jesus teria amaldiçoado a figueira. É importante termos a fé, assim como eu dizia que é importante termos a fé, como Jesus disse que se tiverdes a fé e não duvidardes, então tereis sucesso naquilo que for necessário a fazer ou que vocês desejam na presença de Deus. Dando continuidade nessa questão do que a fé nos traz ou pode nos fazer, ora vejamos no livro de 1 João, diz assim a palavra de Deus. No livro de 1 João diz assim, 1 João 5, versículo número 4, diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa ou a nossa fé. É importante vos fazer entender que com a fé nós vencemos o mundo. Com a fé nós adquirimos vitórias. Porque sem ter a fé você não vai vencer tribulações que há de vir, não vai vencer nada que há de aparecer na sua vida. Porque a primeira coisa que vai acontecer, Satanás vai colocar dúvidas naquilo que você está a acreditar que é possível. E bastar você duvidar, automaticamente você já não tem sucesso naquilo que você tinha certeza que poderia acontecer. Lembrando-nos que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas elas não se vê. A prova das coisas que não se vê. É importante ter fé para podermos alcançarmos vitória na presença de Deus, ou mesmo naquilo que nós precisamos alcançar aqui no mundo. Mais uma vez, eu quero acreditar que estejamos a ajudar alguém e que alguém esteja a aprender um pouco daquilo que é a fé. É importante desenvolver a fé como cristãos. Não podemos somente viver sem desenvolver esta fé. A fé nos ajuda durante as aprovações. Há momentos que Deus nos aprova e é importante termos fé para podermos suportar as aprovações e vencermos essas aprovações. Porque senão, estamos a dizer que Jó teria logo de antemão ter escarnecido de Deus e morresse e assim fosse ao inferno. Porque Deus diz para Satanás que viste o meu servo Jó
um homem justo, temente a Deus. Estava a dizer que Jó tinha fé em Deus. Se ele não tivesse fé em Deus, ele não ia temer, não seria justo. E Satanás, quando tirou tudo que tinha, Jó permaneceu tendo fé em Deus. Porque até a sua esposa, quando foi perante a ele, disse: amaldiçoa a Deus e assim mora, porque já não tens nada. Ele responde a dizer que da barriga da minha mãe saí nu e voltarei nu. E ele ainda tinha certeza que Deus, cedo ou tarde, poderia lhe achar graça, iria lhe curar e um milagre poderia acontecer. É importante você ter fé para poder chegar a esses níveis em que Jó chegou, em que Jó teve essa aprovação e ele conseguiu suportar cada momento e cada instância que ele teve que passar na sua vida. No livro de Romanos 5, diz assim a palavra de Deus, Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adquirimos ou somos justificados mediante a nossa fé. É importante que quando estamos na aprovação, nunca desfaleçamos a nossa fé. A fé tem de sempre permanecer, porque quando nós temos a fé mediante essas aprovações, nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como nós cremos que Jesus Cristo veio nos salvar, veio nos tirar do mal, então nós temos que desenvolver essa fé mesmo nas nossas aprovações que Deus tem nos feito passar. Aleluia! Espero que esteja a aprender lá desse lado que nos ouve. No livro de Tiago, diz assim a palavra de Deus, Tiago 1:3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É importante perseverarmos quando estamos em aprovações, porque a fé, ela produz perseverança. Por isso que o Jó perseverou quando estava em tribulações, porque até os amigos vieram para ele, ficaram 3 dias sem falar nada, mas a posterior também lhe encorajaram ele a escarnecer-se de Deus, mas mesmo assim, porque ele tinha fé em Deus, ele perseverou nesta aprovação e ele conseguiu vencer, porque ele persistiu e perseverou, mantendo a fé em Deus, mantendo a fé em Jesus Cristo. É importante um cristão manter a fé em Cristo Jesus para podermos adquirir ou a passarmos nas aprovações e um dia darmos glória a Deus porque nós conseguimos sair daquela situação crítica que nós nos encontrávamos. Já no final deste documentário, deixa-me dizer que a fé, ela produz milagres na vida de uma pessoa. A fé produz milagres. Há quem assista está se perguntar, milagres de que maneira? Se você ver a maior parte de milagres que Jesus fez, ele dizia, tem fé que eu posso fazer isso. Ou então, depois dele curar alguém, dizer que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, a fé, ela produz milagre, ela produz muitos milagres. Ora, vejamos a Bíblia no livro de Mateus, no livro de Marcos, dizia, no livro de Marcos 5:34, diz assim a palavra de Deus. 5:34, diz assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Essa foi a mulher de fluxo de sangue. Quando Jesus Cristo, após ela ter pegado Jesus, ela ficou sã, mas Jesus sentiu que algum poder teria saído dele. E ele procura saber com os discípulos, quem me tocou? Os discípulos ainda replicaram a Jesus, como é que estás a perguntar quem me tocou? Se uma vez, onde estamos, tem muita gente e muitos te apertam. Mas ele disse, não, eu senti que um poder saiu de mim. E quando a mulher de fluxo de sangue levanta a mão e diz assim, Senhor, eu é que te toquei. E ela explica o que teria acontecido. É quando nós entendemos que ela sofreu por 12 anos, entendemos que ela teve que explicar e falou como é que ela levantou a fé, como que ela
desenvolveu esta fé porque ela dizia dentro de si que se eu somente tocar a veste, então serei sarado. Eu estou a ver ela a explicar isso a Jesus e Jesus atentamente a ouvir toda a explicação que essa mulher estava a dizer. E depois de ela ter falado, é quando Jesus diz no 34, filha, a tua fé te salvou. Então a fé, ela produz milagres. A fé, ela produz muitos milagres. No livro de Mateus 9, também encontramos um exemplo de milagres produzidos pela fé. No livro de Mateus 9, 28, diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsar? Ele respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Quando você ora, você tem que ter certeza que a coisa vai acontecer. Você tem que ter a fé que o que eu estou a orar, isso vai acontecer. Por isso que Jesus Cristo falou dessa questão, porque os discípulos tinham sido trazidos um jovem que tinha problemas e eles não conseguiram resolver aquela questão. E quando Jesus desce do monte, os familiares disseram, trouxemos este caso para seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Mas Jesus somente disse uma palavra e aquele espírito saiu daquele menino e o menino ficou são. Os discípulos procuraram saber por que eles não conseguiriam ou não conseguiram tirar aquele espírito. É quando Jesus disse que este tipo de problema só sai com oração e jejum. É importante desenvolver a fé quando estamos na presença de Deus, porque a fé, ela produz milagres. Nós ouvimos isso, o que eu estou aqui a deixar ficar, porque no 30 diz, e tendo a partir dali passaram para a Galileia, e não queria que alguém soubesse. Por quê? Porque em qualquer lugar que Jesus Cristo chegasse, toda pessoa tinha certeza que não, se eu encontrar com Jesus, eu serei sarado. O meu problema será resolvido, porque as pessoas desenvolveram a fé mediante quando viram a Jesus Cristo a fazer milagres, a curar pessoas. Então as pessoas desenvolviam a fé. Por isso que eu disse que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Espero que você esteja a aprender, porque no livro de Marcos 10, 51 diz assim, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez um exemplo de milagre que aconteceu por causa de fé. Então é importante que haja a fé na pessoa que tem problema. É importante que haja fé na pessoa que precisa de libertação. É importante que haja fé na pessoa que tem doenças que já faz muito tempo sem curar. Quando você encontrar com um evangelista, encontrar com alguém que esteja a orar, tenha fé que o que a pessoa está a declarar realmente irá acontecer, porque Deus faz milagres mediante a fé da pessoa que precisa do tal milagre. E para terminar, no livro de Tiago 5, diz assim a palavra de Deus. No livro de Tiago 5, diz assim a palavra de Deus, que Tiago 5,15 diz assim, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o livrará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Estamos a dizer que quando você tem fé, aquilo que é doença é sarado mediante a oração de fé. Então é importante termos a fé, porque mesmo quando nós estamos na presença de Deus a pedir perdão, temos que ter fé que Jesus Cristo, ou Deus, já nos perdoou. Como eu dizia, que a fé produz milagres e não milagres
que vem para aquele momento somente, mas sim que vem para ficar para sempre, porque não existe ninguém na Bíblia em que Deus a curou mediante a fé da pessoa e a pessoa tornou a ficar doente. É importante que quando a gente estivermos na presença de Deus, possamos realmente ter fé naquilo que nós estamos a pedir, naquilo que estamos a precisar na presença de Deus, e pratiquemos a fé, porque a fé sem obra, ela é morta. E para desenvolver a fé é mediante a palavra de Deus. É importante que você tenha a palavra para que a fé se desenvolva na sua vida. Muito obrigado. Que Deus de Ezequiel Guti vos abençoe, e que assim que você estiver a ouvir este assunto da fé, espero que tenha desenvolvido um pouco mais a sua fé. Que o Senhor Jeová Deus te abençoe. Obrigado. Até a próxima.